Olá, meninos, bom dia. Graças a Deus, mais um dia de aula, com as bênçãos de Deus e conteúdo novo, né? Nós iremos estudar a classificação dos morfemas. Nós vamos estudar a estrutura e formação das palavras. Como eu falei, estrutura das palavras: radical, prefixo e sufixo. Então, nós vamos conhecer cada um desses pedacinhos aí, que formam a estrutura das palavras. Cada um tem a sua importância e nós iremos conhecer, estudar e fazer uma atividade. Radical é o elemento que indica o significado básico da palavra. O que é que vocês têm que entender por radical? Sempre vocês têm que lembrar que é o pedacinho básico da palavra. É o início, é a origem da palavra. É aquele pedacinho que se junta a outros pedacinhos para formar a palavra. E estes pedacinhos se chama prefixo e sufixo. Muitas vezes as palavras, elas precisam, para ficarem completas, apenas do prefixo. E em outras ocasiões do sufixo. Mas tem outras palavras que, mesmo colocando o prefixo e o sufixo, não colocando o prefixo e o sufixo, nós conhecemos a palavra. Vamos aqui a esta lâmina: pedra, pedreiro, pedregulho, pedrada, apedrejar, pedraria. Observem que todas estas palavras, ela está com uma corzinha diferente, vermelho, a palavrinha, o pedacinho básico. O pedacinho básico, ele não muda a sua estrutura. Vejam que sempre está em vermelhinho a letra P, E, D, R. Então, essas letras, 4 letras, elas são o pedacinho básico da palavra. Com estes pedacinhos básicos, nós formaremos palavras, como está aí no exemplo. Prefixo e sufixo. Nós temos aí o nome infelizmente. Em vermelho, o primeiro pedacinho está IN. Ao lado está em vermelho mente. In, prefixo, que vem antes. Mente, sufixo, que vem depois. E no meio, como eu falei anteriormente, tem o nome feliz. Mesmo que não tivesse o prefixo e o sufixo, nós estamos lendo a palavra feliz. Então, não precisa nem de prefixo e nem sufixo. Mas, com o acréscimo de prefixo e sufixo, nós temos uma nova palavra. Qual é essa nova palavra? Infelizmente. Entenderam? Então, toda palavra, ela tem o pedacinho básico, que a partir desse pedacinho nós formaremos palavras.
Prefixo e sufixo. Muitas vezes, ao utilizarmos o prefixo e o sufixo, nós encontraremos novas palavras. Vamos entender mais na próxima lâmina. Como questão, eu coloquei uma atividade bem simples. Eu tenho certeza que vocês irão fazer sem nenhuma dificuldade. Assinale a alternativa que corresponda ao elemento que contém o significado básico da palavra. Eu falei lá aquele primeiro nome, né? Os morfemas, que é o radical, o prefixo, o sufixo. Então, qual deles três forma o significado básico da palavra? Que a partir daquele pedacinho, nós formamos outras palavras? Então, tá bem simples aí. Na segunda questão, qual o radical das palavras vivente e sobrevivente? Você vai pegar apenas o radical, aquele pedacinho que, quando a gente tem ele em mãos, no caderninho, a gente forma outras palavras. Então, vivente, qual é o pedacinho básico aí dessa palavra? Sobrevivente, qual é o pedacinho básico dessa palavra? Que é o radical. Na terceira questão, qual das palavras vivente e sobrevivente possui um prefixo? Lembrem que eu falei que o prefixo vem antes e o sufixo vem depois. Então, destas duas palavras, qual a que possui um prefixo? Na quarta questão, tem uma imagem. Que elemento mórfico? Quais são os elementos mórficos que nós estamos estudando? Radical, prefixo, sufixo. Então, que elemento mórfico as palavras voltinha e carrão têm em comum? Olhem que as duas têm os pedacinhos último, né? Bem no final. Então, tá bem fácil de entender. Tá no final. Lembra que eu falei lá na explicação que o prefixo antecede, vem antes e o sufixo vem depois. Na quinta questão tem uma tirinha e a pergunta é: na palavra exatamente, que classificação mórfica é o elemento mente? Olha aí. Se for prefixo, esse pedacinho vem antes. Se for sufixo, esse pedacinho vem no final. Eu acho que vocês entenderam e vão tirar de letra esta atividade. Gratidão sempre. Até a próxima aula.